Bom, eu gostaria de começar agradecendo aí o Leandro Narlock por participar hoje do programa aqui, desse episódio especial do Liberdade para Escolher. E eu queria começar falando, já entrar no primeiro assunto, que é alarmismo ambiental. Não sei se você ouviu falar, existe um influencer aí, na verdade ele é um pesquisador, um estudioso chamado Bjorn Lomborg, e ele fala que tem um estudo que mostra que está tendo atualmente na nossa modernidade aí uma histeria climática. Cerca de 48% da população mundial, ou seja, metade da população mundial, acredita que o aquecimento global vai levar à extinção dos seres humanos. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer é: alarmismo ambiental, por que isso está acontecendo e por que a gente está tão enfeitiçado por esse apocalipse ambiental que pode ser que chegue ou não? Uhum. Bom, vamos lá, Fábio, obrigado aí pelo convite. Então, aí essa pergunta é bem difícil, tem acho que várias partes essa resposta, né? Acho que a primeira é um viés natural, uma tendência natural humana de focar naquilo que é perigoso, né? Que é preocupante, né? Então, na nossa evolução, o falso positivo, ele sempre valia mais a pena do que o falso negativo, né? Se você, de repente, está no mato e você ouve um barulho na mata e daí você pensa, não, não é nada, isso não é nada. Ou você pensa, putz, é um tigre que está vindo pegar minha criança. O falso positivo, nesse caso, mesmo se não fosse nada, ele te protegeria. Então, várias vezes você gastaria energia à toa, mas uma vez ou outra você ia salvar a vida sua própria ou dos seus filhos, né? Então, em vários animais, um gato, por exemplo, você põe a mão embaixo do cobertor, o gato acha que é um rato ali embaixo, né? O falso positivo, ele sempre compensa, né? Então, a gente tem essa atração natural por notícias apocalípticas. Vai dar tudo errado, todos nós vamos morrer. Se a gente olha na história humana, assim, tem lá o milenarismo, né? A crença de que no ano 1000 o mundo ia acabar. Tem lá o bug do milênio, né? Que nem os elevadores iam funcionar por causa de algum problema lá da virada para o ano 2000 e tal. Então, notícias que nos tranquilizam, a gente meio que ignora, né? A gente não leva elas muito a sério e vamos mais nessas aterradoras e tal. Tem também uma ideia, uma matriz religiosa nesse pensamento. Muita gente já descreveu isso, né? Uma coisa que não é nenhuma originalidade minha. Essa ideia de que você... Eu não tenho nada contra religiões, mas contra, sim, aquelas religiões que não sabem que o são, né? Que são religiões seculares, que chamam, né? As pessoas, elas têm toda a matriz de uma crença, mas acham que é ciência e tal, né? E então você tem a ideia de que a gente tem um pecado original, que é emitir carbono. A gente precisa se sacrificar, né? Muito se sacrificar para... desculpa, antes, tem uma visão de um apocalipse, né? De que vai dar tudo errado, todo mundo vai morrer. E para a gente evitar esse apocalipse, a gente tem que se chicotear, entendeu? A gente tem que se castigar, né? E depois a gente vai falar sobre isso, mas é por isso, talvez, que os ambientalistas, eles desprezam soluções fáceis para o aquecimento global, como a energia nuclear, né? Porque eles acham que tem que ter um castigo, assim, como fala, uma peregrinação, assim, né? Mas, enfim. E, além disso, bom... as notícias, tem o efeito de CNN que chamam, né? A gente vê as notícias por aí, os males que o mundo passa, eles rendem muita notícia, né? São coisas repentinas. Já o bem que a gente vive, né? A melhoria do mundo, ele é incremental, ele é aos poucos e incremental. E a gente não sente isso, né? Então, olha essa semana, por exemplo, no Brasil, né? A gente teve aí 2, 3 idiotas policiais, rodoviários federais, que mataram um cara com uma câmera de gás atrás de uma viatura. Teve aquele crime do Rio de Janeiro, não sei exatamente o que aconteceu lá, mas também uma coisa muito chocante. Eu tendo a acreditar que o mundo está cada vez melhor, que o mundo está melhorando, que a gente está num mundo cada vez mais pacífico e tudo. Mas aí como é que eu lido com essas notícias? Né? Então, a gente fica sempre muito marcado por isso, com um viés sempre muito pessimista, né? É o que diz aquele livro Factfulness, né? Ele explora muito essa questão. E daí tem uma ideia, talvez, acho que uma última parte da resposta, Fábio, é que existe uma falácia do equilíbrio ambiental. A gente acha que a Terra, alguma vez, ela já esteve em equilíbrio, né? Tem um equilíbrio da natureza climático e a gente disturbed, assim, né? A gente incomodou, perturbou esse equilíbrio.
Na verdade, a Terra ela sempre está em desequilíbrio, né? A nossa história mesmo humana, né? O surgimento dos hominídeos e milhões de anos depois o Homo sapiens tem a ver com uma mudança climática, né? Ali no chifre da África. Então, acho que são todos esses componentes. E o mais incrível, assim, é que se a gente pega... Eu até escrevi isso para a Folha esses dias, me chamaram de negacionista e tal. E a questão não é ser negacionista. Eu acredito no aquecimento global, acho sim que ele existe, ou pelo menos a gente emitiu bastante carbono na atmosfera, e isso é uma coisa que a gente tem que começar a pensar, lidar e tal. Mas o fato o que as estatísticas mostram é que a gente está cada vez mais protegido do clima. Por muito tempo, ser rico significava viver num lugar em que você estava protegido do clima, que a tua casa não voava, a tua casa não inundava, você tinha calor, tinha janela dupla, como tem na Europa. E não à toa, mesmo com o aumento da população incrível do século XX, as mortes pelo clima elas desabaram, dependendo da conta, desabaram 90%, 88%, né? Então tudo bem. Tem um paradoxo, e última resposta eu prometo. Um amigo meu chama de o paradoxo de Spencer, a ideia de que a gente se preocupa com os problemas sociais, ou melhor, um fenômeno ele se torna um problema social quando ele está prestes a ser resolvido. Então, a pobreza, por exemplo, né? A miséria sempre foi a regra do ser humano. Daí, de repente, na Revolução Industrial, quando as pessoas começaram a enriquecer, elas olharam para a pobreza e falavam, olha, a pobreza, isso é um problema. Então, quando todo mundo era pobre, bem que a pobreza não era um problema social, não se chamava atenção para isso, né? E talvez a mesma coisa agora, né? Sempre todo mundo morreu muito de causas climáticas. E agora não, e quando a gente vê uma ou outra morte climática, fala, meu Deus, que absurdo, como pode? Mais ou menos isso. Não, eu concordo com você. Eu acho que isso é realmente o que está acontecendo. E interessante você falar da questão da pobreza, né? Porque eu acho que muitas das políticas hoje para tentar atacar, né, ou que os ambientalistas estão propondo para tentar mitigar os efeitos do aquecimento global, acabam tendo mais consequências nos mais pobres. Então, custos de energia mais caros, né? Alimentos mais escassos ou alimentos mais caros, bens essenciais mais caros, enfim, um monte de políticas que, na verdade, acabam prejudicando ainda mais os mais pobres. É verdade, isso acontece bastante. É engraçado porque os ativistas identitários eles estão pregando a ideia oposta. Eles estão falando que os estragos causados pelo aquecimento global, quem mais os sente são os pobres. Assim, isso de um lado é verdade porque essas pessoas estão bem desprotegidas, né? Moram em barrancos, né? que caem com a chuva e tudo, né? Em inundações. Mesmo na África, você tem muita gente ainda dependendo de biomassa, de lenha, né, para produzir energia e tal. Mas qual que é a solução para isso, para essas pessoas? É prosperidade, né, que foi o que aconteceu com a outra parte, né? Então, e na verdade, nesse caso, por exemplo, dos deslizamentos em São Paulo, que as pessoas moram à beira de barranco e a casa desliza, o problema aí não é o aquecimento global, são as leis urbanísticas que impedem que essas pessoas morem perto. Por que um funcionário que às vezes anda 2 horas de carro para chegar no trabalho, ele não mora do lado do trabalho no centro de São Paulo? Porque as leis urbanísticas aqui impedem que ele faça isso. Né? Então a gente tem que culpar, na verdade, essas leis quando as pessoas moram nas periferias e tal, né? E nessas periferias perigosas, para escapar de um metro quadrado muito caro e tudo. Mas, voltando à questão que você perguntou, então, os ativistas estão falando isso. Mas eu concordo com você, eu tenho a ideia oposta, na verdade. Existe, assim, uma imposição de valores de ricos, de gente branca e tal, sobre populações mais negras e pobres, né? Então, um amigo meu, ele trabalha na Amazônia com quilombolas, e tem uma mineradora grande ali nos quilombolas, só que o maior problema dos quilombolas não é a mineradora faz vários projetos com eles e tal. O maior problema são os ambientalistas, porque eles pegaram uma área, tinha uma área de passagem que todo mundo usava, de repente eles foram proibidos de passar lá, porque aquilo virou uma reserva daquelas mais rígidas, assim, que nem humanos podem entrar na reserva, né? Então, ele fala, a pedra no sapato aqui das pessoas é isso.
Você pega um brasileiro pobre hoje e pergunta, você quer um imposto a mais para compensar as emissões de carbono? Ele fala, tá louco, né? Ontem mesmo o Congresso aprovou limitar o imposto sobre gasolina, né? Que tem estado que cobra 34% de imposto sobre a gasolina e tal. Então, é o contrário. E daí é engraçado, cara, porque isso acaba se voltando contra a natureza, né? Tipo, na Amazônia, você pega assim um ribeirinho da Amazônia, um garimpeiro, esses caras odeiam o IBAMA. Várias vezes o escritório do IBAMA é incendiado. O Greenpeace também, se você andar lá com um casaquinho do Greenpeace, as pessoas podem... é meio perigoso, assim, as pessoas vão atrás. Então rola uma guerra verde, né? Não uma Greenpeace, nesse caso. E, por último, o que eu ia comentar? Não, é basicamente isso, né? Esses valores... Tem aquela... Muita gente contesta, mas eu ainda acho um conceito interessante, que é a curva ambiental de Kuznets. Né? A curva de Kuznets original, ela falava assim, olha, a desigualdade num país ela vai crescer, né? Tá todo mundo miserável, quando esse país prosperar, a desigualdade cresce, mas daí chega num ponto de um invertido que a outra parte também começa a enriquecer e assim a desigualdade cai. Então é um invertido, né? A curva de Kuznets. E daí se usa o mesmo o conceito para a curva ambiental de Kuznets. Que ele fala assim, olha, no começo, quando uma população é pobre, ela não está nem aí para meio ambiente, né? Eu uso sempre esse exemplo, se você está, Fábio, numa floresta, perdido há 4 dias, com seus filhos chorando, você fala, cara, preciso arranjar comida para meus filhos vão morrer daí em poucas horas se eles não comerem. Aí você faz uma armadilha para pegar um animal e, de repente, quando você vai ver, você capturou um animal em extinção. Né? Talvez seja um dos únicos que tem naquela espécie. E daí o que você faz? Você vai dar para os seus filhos. Você fala, puta, desculpa, mas eu vou ter que dar comida para os meus filhos. Então, já pelo outro lado, se você está perdido numa mata, num domingo à tarde, do lado de um restaurante, vocês comeram o que vocês acabaram de comer e foram passear na mata e acharam aquele mesmo bicho. Aí você fala, que bonitinho, vamos criar uma ONG para proteger esse bicho. Entendeu? Então, a preocupação ambiental ela só é possível, ou não sei se só é possível, mas ela cresce com a prosperidade. Né? Os grandes ambientalistas eles não estão no Congo, estão na Dinamarca, na Suécia, nos Estados Unidos. Né? E, nossa, eu estou dando respostas bastante longas, né? Qualquer coisa você me corta. Mas... Não tem problema. Tem um livro, o Apocalipse Never, do Schellenberger, que está até agora concorrendo a governador da Califórnia. E ele foi para o Congo e estudou bastante a história lá no Congo. O que acontece? O Congo ele tem é um país paupérrimo, né? Mas assim, muito pobre mesmo. 95% das pessoas tem como principal fonte de energia o carvão vegetal, né? Esse carvão que a gente usa para churrasco. E elas tiram essa madeira da onde? Dos arredores do Parque Virunga, que é o santuário dos gorilas, o maior santuário de gorilas. Então você tem ali um conflito enorme entre ambientalistas e os moradores. Os ambientalistas estão certos, né? Precisam proteger aquele lugar, mas o problema é que acaba que eles eles acabam impondo, né, decisões que fazem a população virar contra os ambientalistas. Então teve uns anos atrás uma foto triste assim de um gorila enorme, parecia um King Kong, assim, sabe? Que foi morto pelos moradores. Os moradores meio que mataram só para dar um recado para os ambientalistas, entendeu? E daí é engraçado que daí teve uma empresa de petróleo que tentou perfurar petróleo, né, terrestre ao redor do Parque Virunga. Isso seria ótimo, porque assim você cria um mercado consumidor, fonte de renda, você leva profissionais qualificados, gente que pode pagar por conta de energia elétrica, né? Pode talvez criar uma termoelétrica ou uma hidrelétrica e tal. E os ambientalistas foram contra. Sabe? Então você não ajuda de um lado, não ajuda de outro. E tem uma visão de ambientalista que ela é o tudo ou nada, assim, né? Então, se não é a solução perfeita, ideal do filme Avatar, paradisíaca, eu sou contra. Mas muitas vezes as soluções do mundo elas são incrementais. Você troca uma coisa por uma menos pior, entendeu? Vai melhorando aos pouquinhos, né?